leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Sinais Adormecidos, de Heitor Lopes. As coisas não iam muito bem. Os últimos dias vinham sendo bem difíceis. Atolado no trabalho e minha vida pessoal não era das melhores. Sem tempo até mesmo para minha família. Mal dormia e quando dormia tinha sonhos estranhos. Acordava na maioria das vezes desesperado no meio da noite, sozinho. Eles começaram bem brandos, comigo e minha esposa juntos em nossa casa na tranquilidade do campo, descansando no quintal sob o sol, enquanto nossas roupas clareavam no varal.
enquanto eu a observava, linda com seus cabelos aos ventos, fazendo brincadeiras como nos velhos tempos, antes de a doença a acometer. Sonhei isso com uma certa frequência por um tempo, e esses eram os sonhos bons. Depois de um tempo, sonhei com a mesma cena, porém, desta vez, as roupas no varal estavam absolutamente desbotadas, como se algo tivesse sugado todo o espectro de cor delas. Minha esposa parecia abatida, seu sorriso sumia com frequência, então notei que algo estava errado. No início, eu tentava conversar com ela, mas ela se esquivava da conversa e mudava de assunto. Em sonhos futuros, ela pararia de falar comigo completamente. Passado um tempo, em outro dos meus sonhos, o cenário da casa havia desaparecido e estávamos caminhando pela praia de Boa Viagem, porém coberta por uma fina bruma, o que já seria estranho por si só. Apesar da praia estar cheia, ela se recusava a olhar para o rosto das pessoas, como se estivesse com medo de alguma coisa, e segurava com força a minha mão. Eu a perguntava o que havia de errado, mas, novamente, nenhuma resposta. A partir desse ponto eu já acordava quase todas as noites, suando frio, preocupado. Porém, esses sonhos sempre voltavam a me atormentar. Cada vez mais alarmantes, o que pareciam sinos começavam a ecoar do nada. A cada sonho, a bruma ficava ainda mais espessa, mal dando para ver o cabelo ao vento de minha esposa, bem como os rostos das pessoas ficavam quase impossíveis de serem vistos, tornando-as como sombras. O semblante de minha esposa agora era puro de medo. Depois de um tempo, ela soltava minha mão e começava a correr, desesperada. O pior, no entanto, custou a vir. Em dado momento, passei a começar o sonho sem a presença de minha mulher, apenas sozinho naquela praia, assim como ela me deixou quando ficou doente, com aquela grossa bruma ao meu redor. E a única coisa que eu ouvia, ao longe, era o badalar dos mesmos sinos. Então passei a segui-los na esperança de encontrá-la. Ao chegar no local da onde parecia que o som estava vindo, vi o que parecia ser uma catedral, bastante parecida com a que nos casamos. Minha mulher parada em frente a ela e aquelas pessoas sem rosto da praia em volta dela. O mais estranho, entretanto, era o homem a cavalo em minha frente, olhando para minha esposa. Ele não vestia camisa e seu peito nu parecia exibir o único brilho presente naquele lugar. Ao me aproximar, ele parecia ter me notado. Então se virou e veio em minha direção ao chegar perto. Fiquei completamente congelado. O homem era idêntico a mim. Ele desceu do seu cavalo e sussurrou no meu ouvido as palavras: "Ela precisa de você." Então subiu no cavalo e desapareceu. Imediatamente entendi tudo. Todos esses pesadelos começaram logo após a doença dela, e todos eles simbolizavam o que ela estava passando, seus temores e aflições, como se fossem sinais do que estava escancarado na minha frente. Mas eu insistia em ignorar, e quando ela precisava de mim, eu não estava lá para ela. Ao acordar no dia seguinte, uma manhã de domingo, refleti um pouco sobre o que eu a fiz passar, como eu estava ausente na vida dela e que ela precisava de mim para passar por aquela situação difícil. Fiz questão de passar um tempo com minha companheira, ouvir o que ela tinha para falar, os seus anseios, e me fazer realmente presente, reacendendo nossa paixão um pelo outro, para que possamos passar por isso como sempre devíamos ter passado, juntos. Dalton Gerson Trevisan nasceu em Curitiba, Paraná, no dia 14 de junho de 1925. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Paraná. Exerceu a advocacia durante 7 anos, mas abandonou a atividade para trabalhar na fábrica de cerâmicas da família.
Estreou na literatura com a novela Sonata ao Luar, em 1945, e em 1946 liderou em Curitiba o grupo literário que publicava a revista literária Joaquim. Tornou-se porta-voz de vários escritores. Publicou na revista seu segundo livro, 7 anos de pastor, em 1946. Ao longo de alguns anos, produziu textos sem publicá-los. Em 1950, passou 6 meses na Europa. A partir de 1954, publicava seus contos em forma de folhetos, a moda da literatura de cordel, onde registrava o cotidiano notadamente situado na metrópole curitibana. Publicou o Guia Histórico de Curitiba e Crônicas da Província de Curitiba. Dalton Trevisan ganhou repercussão nacional a partir de 1959, com a publicação de Novelas Nada Exemplares, que reunia quase 2 décadas de produção literária. Recebeu pela obra o Prêmio Jabuti de Câmara Brasileira do Livro. Em seguida, publicou Cemitério dos Elefantes, em 1964, e O Vampiro de Curitiba, 1965. Por seu temperamento recluso e avesso a entrevistas, recebeu o apelido de Vampiro de Curitiba. Publicou também A Morte na Praça, em 1965, e Desastre do Amor, em 1968. Nesse mesmo ano, recebeu mais uma vez o Prêmio Jabuti, no primeiro concurso nacional de contos, promovido pelo estado do Paraná. Dedicado exclusivamente ao conto, só teve um romance publicado, A Polaquinha, em 1985. Em 1996, recebeu o prêmio Ministério da Cultura e de Literatura, pelo conjunto de sua obra. Em 2003, dividiu com Bernardo de Carvalho o primeiro prêmio de Portugal Telecom de Literatura Brasileira, com o livro Pico na Veia. Dalton Trevisan foi o vencedor da 24ª edição do Prêmio Camões, em 2012, anunciado no dia 21 de maio. Foi eleito por unanimidade pelo júri, pelo conjunto da obra. O Prêmio Camões é uma das maiores honrarias para autores da língua portuguesa. Publicou também A Guerra Conjugal, em 1970, Crimes da Paixão, em 1978, em 1994, O Maníaco do Olho Verde, em 2008, etc. Um de seus contos é Uma Vela para Dário, que está presente no livro 20 Contos Menores, publicado em 1979. Produção textual Notícia, retextualizando o conto Uma Vela para Dário, de Dalton Trevisan. Idoso morto é furtado e pisoteado. A vítima, identificada apenas como Dário, era uma pessoa em situação de rua e sofreu um ataque cardíaco. Morreu poucas horas depois e foi pisoteado pelos moradores da região, que se assustaram com a vinda da polícia. Além de todo o transtorno, Dário ainda teve os bens pessoais furtados. Nesta tarde chuvosa de sábado, em São Paulo, um idoso passou mal e recebeu ajuda de pessoas que andavam por perto. Moradores do bairro o identificaram como Dário, também conhecido como Cachimbinho, devido ao seu hábito de fumar cachimbo. Segundo testemunhas, Dário tropeçou na calçada de uma cafeteria que frequentemente visitava e tentou pedir ajuda aos pedestres que ali caminhavam. Contudo, ele não conseguiu falar mais que algumas poucas palavras antes de perder a consciência e vir a falecer 2 horas depois. Diante de toda essa situação, curiosos e clientes da cafeteria ainda ligaram para a ambulância, que não veio. Quanto à polícia, esta também foi chamada, mas tardou a vir, pois a chuva torrencial do final de semana causou alagamentos e bloqueios no trânsito. Por fim, quando os oficiais finalmente apareceram, provocaram um alvoroço ao lançar o veículo contra a aglomeração de pessoas. O ato assustou a população local e gerou tropeços e pisoteamentos sobre o corpo de Dário. Diante do incidente atípico, a polícia percebeu, com a ajuda de 11 pessoas que presenciaram toda a fatalidade, o furto de vários objetos pessoais portados por Dário antes do infeliz acontecimento. Foram furtados o cachimbo, o relógio, o anel e a carteira. Este último item provavelmente portava dinheiro e documentos de identificação, essenciais para a apuração sobre quem seria o idoso e quais seriam seus familiares. Até agora, a polícia não confirmou se levará a investigação adiante, tendo em vista as poucas informações legítimas sobre a vítima, a ausência de testemunhas do furto e a não aparição de amigos ou familiares da vítima. Assim, não há informações sobre os suspeitos do furto e tampouco qualquer conhecimento sobre quem seria Dário. Por fim, o corpo do idoso ainda teve que esperar por horas na chuva a vinda do carro fúnebre, até ser retirado da calçada da cafeteria, o qual neste momento já se encontrava cheio de clientes que comiam e bebiam ao lado de Dário. Retrato.
Eu não tinha este rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meireles. Ana e o reflexo na água. Não passava das 5 da tarde, quando Dona Ana se sentou com seu pequeno livro de poemas à beira de um pequeno lago no jardim de sua casa. Acomodou-se na cadeira e olhou ao seu redor. Observou o céu acinzentado com algumas nuvens de fumaça ao longe, e as pequenas flores azul escuras que floriam o chão. Próximo aos seus pés, o pequeno lago refletiu seu rosto. Olhou-o fixamente e viu refletir sua imagem na água. O espelho d'água mostrava as marcas que os anos deixaram em sua pele. Algumas rugas, olhos inchados e o rosto calmo e pálido. Ana percebeu que a grande mudança em sua face espremia a mudança em seu interior. A melancolia de sua alma estava expressa em sua feição magra e triste. Os anos tinham sido difíceis para ela, e o gosto amargo da vida parecia não sair de seus lábios. Seus olhos não possuíam o brilho de antes. Suas mãos estavam fracas e gélidas. Ana quase não se reconhecia naquela imagem, pois o tempo a transformara drasticamente. Não era mais tão jovem, e a animosidade de seu semblante parecia acrescentar-lhe ainda mais anos de vida. Acometida por um sentimento nostálgico, a juventude do corpo que se perdera não parecia abater-lhe tanto quanto a tristeza em seu coração. Ana não sabia, ao certo, quando teria se tornado tão apática. Ao cair da noite, Ana entrou em sua casa e direcionou-se ao quarto. Olhou alguns retratos com fotos suas retiradas na infância e adolescência. Deitou-se em sua cama com o coração inquieto, inundado por um sentimento nostálgico. O seu reflexo abatido no lago ainda repercutia em seus pensamentos. Sentia-se como se em algum lugar do tempo tivesse abandonado a pessoa de coração amoroso e quente que já foi um dia. Queria reviver novamente a alegria e entusiasmo pela vida. Deitou-se, deu um longo suspiro e adormeceu. Retrato. Ao ver o retrato, me torno pensativa. Dou início, então, a uma dura comparação entre o presente e o passado e vou conferindo uma a uma as tantas mudanças que ocorreram, mas que, não percebendo o tempo passar, sequer cheguei a notá-las. O meu rosto não era assim tão magro e nem tinha esta aparência calma, tranquila. Tampouco era tão triste. Ao contrário, ele era forte, alegre e inquieto. Busco na memória e o vejo como no retrato, cheio de vida, de contentamento e graça. A tristeza não se fazia presente, porém um pouco de tristeza me invade agora. Meus olhos, no retrato fiel do passado, exibiam vivacidade e encantamento. O que vejo hoje, porém, são estes olhos tão vazios como se estivessem sempre a fitar o nada ou vagassem sem rumo pelo infinito. Olhos que nem mesmo perceberam o tempo passar diante de si. Percebo ainda, ao observar os lábios, que eles nem mesmo parecem ser os meus. Imagino-os outrora sorridentes, com um certo ar feliz, e nem de longe poderia imaginá-los assim tão amargos. Meus lábios também não eram assim. Continuo a comparar e a constatar que eu não tinha estas mãos, não as que vejo agora, tão sem força, paradas e frias, como se estivessem mortas. Eu não tinha também este coração tão cheio de sentimentos guardados, mas que nem mais se abre ou se mostra. Enfim, tudo mudou. Nada é como antes. Reafirmo então com certeza
que eu não era assim como me vejo no retrato e como me vejo no presente, neste confronto solitário entre o que fui e o que sou. O que tenho agora é a certeza de que nem me dei conta desta mudança, tão certa e tão simples, que aceitei sem lembrar em que lugar eu me perdi no tempo, sem nem saber em que espelho ficou perdida a transformação que me foi trazida pela passagem dos anos e que seguiu apenas o curso natural da vida humana. A morte em vida. O apartamento gigante estava vazio, como sempre. Balanço o copo de gin tônica na mão, dou uma tragada no cigarro, tuço um pouco. O espelho que estava na sala de estar cobria toda a parede. Sento-me no chão e encaro meu reflexo durante longos minutos. Meus cabelos, antes pretos e lustrosos, estavam opacos e sem vida, tão desgrenhados como um ninho de pássaros que surgira na minha varanda esta manhã. Minha maquiagem da noite anterior estava borrada. A noite anterior. Não me lembro de nada depois da terceira carreira de cocaína no banheiro da boate de elite. Minha lingerie preta estava impecável. Pelo menos isso. O roupão escorregava pelo meu ombro e jazia no chão. Outro gole na taça, outra tragada. Olho meu telefone. 39 chamadas perdidas. Respiro fundo quando vejo o nome da minha mãe na tela do iPhone de última geração. Sinto muito por isso, querida. É o que eu diria se ela pudesse me ouvir. Olho para a mesa de vidro ali perto, ao lado do sofá. Ainda tinha um pouco de cocaína, alguns cigarros de maconha, um saquinho com MD. Eu pegaria tudo isso se fosse possível e colocaria para dentro de mim, mas eu não consigo. Estava fraca demais. Minhas mãos tremiam e meu corpo não respondia. Passo as mãos nas têmporas e engulo todo o conteúdo do copo de uma vez. A garrafa estava tampada no chão. Lembro do som que fez quando a derrubei a caminho da minha banheira e tropecei todo o percurso. Estico-me o máximo possível e consigo alcançá-la. Destampo e bebo o restante do líquido transparente. Olho-me no espelho de novo. Não reconheço minha imagem. Faz tempo que não sei quem eu sou. Emagreci pelo menos uns 10 quilos de uns tempos para cá. Meu rosto estava lânguido e moribundo. Minhas maçãs do rosto, antes tão admiradas, eram apenas uma lembrança dos meus tempos áureos. Por mais que meu reflexo estivesse com feições neutras, eu sabia que aqui dentro era um grande vazio e tristeza. Meus olhos eram a prova disso. As olheiras tão grandes e roxas, o olhar vago e perdido. Antes elogiavam a curvatura perfeita de meus lábios. Muitos homens e mulheres se sentiram atraídos por eles. Beijei todos que quis e desejei. Mas hoje estavam pálidos e sem vida. Não esboçavam um sorriso há tempos. Meu coração batia devagar. Não falava sobre os problemas dele para ninguém. Apenas torcia profundamente para alguém dar conta da minha completa inabilidade de falar sobre minhas angústias e me tirar do torpor que eu me encontrava. A foto que estava no porta-retratos na mesinha ao lado do sofá mostrava uma versão antiga minha. O vestido de veludo vermelho e justo, os cabelos longos e perfeitos, o rosto escultural. Ignoro qualquer problema físico que tenho e chuto a mesa, com o intuito de aquela foto maldita suma na minha frente. Os cacos de vidro agora enfeitavam o chão, assim como todas as minhas drogas. Não percebi quando, onde ou por que eu mudei tanto. Foi dia após dia. Foi devagar, mas extremamente certeiro. Até fácil, diria eu. As lágrimas começaram a rolar pelas minhas bochechas magras. Em que espelho ficou perdida minha face? Felicidade clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós, menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era da paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que já vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssima as palavras como data natalícia, saudade. Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós, que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguinhas, altinhas, de cabelos livres.
Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela nunca lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso. Meu Deus, era um livro para ficar se vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima das minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança de alegria. Eu não vivia. Eu nadava devagar no mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte eu fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava no sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda, e eu recomeçava na sua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre, não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta da sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito, como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sobre meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta da sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa, e você nem quis ler. E o pior, para essa mulher, não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência da perversidade de sua filha, desconhecida, e a menina loura, em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E disse para mim: e você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho que não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo.
Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passar pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar, havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com livro. Era uma mulher com seu amante. Clarice Lispector. Ela tinha características diferentes das nossas, mas possuía uma joia valiosa. Joia essa que valor não soube dar, já que padecia no mesmo lugar. O pai e a livraria de nada lhe servia, pois pouco aproveitava. Ao invés de livros usar ou presentear, deixava os amigos a desejar. Crueldade era seu talento, fazia do cotidiano dos outros um tormento. Mas minha vontade era tanta de viajar na leitura, que não entendia aquilo como tortura. A oferta de Lobato me enchia de alegria, fazendo retornar todos os dias e sem reclamar. Até que então, a mãe veio até a porta e só ali reconheceu o perfil da filha torta, obrigando-a a emprestar. Saí de lá estonteada, não disse nada e fui andando devagar. Chegando em casa, em êxtase profundo, felicidade era meu mundo, ter um livro em meu lar. O livro da felicidade. Que menina de sorte, tem o mundo encantado na palma de suas mãos. O pai é dono de uma livraria, pena que ela não se importa não. Me prometeu o livro que eu tanto desejava, pena que desculpas inventava, mas a esperança de um dia tê-lo se manteve e na sua porta diariamente encontrei-me. Que menina levada! Sua mãe descobriu o plano que executava, que a obrigou a emprestar-me o livro que eu tanto desejava. Com alegria no peito e com o coração aquecido, fingia que não tinha ali, para que o sentimento de felicidade sempre aflorasse dentro de mim. Vontade. Eu me levantava todos os dias. O coração palpitava e eu me lembrava que hoje poderia ser o dia. Foi-se mais um. Agora já é dia. Lembrei-me novamente. Volta à orquestra sentimental, mas não. Foi-se mais um. A ansiedade me tomou conta. Não sou eu. E quando há de ser o dia? Ele há de chegar? E então, quando me questiono, sinto novamente a sensação. Não foi hoje e nem ontem, mas e o amanhã? A incerteza me pegou. Não sou eu. Será que vai ser um dia? E se for amanhã? O que eu não sabia era que, para quem espera, a chegada é calma e os momentos são longos. Não importando o dia, mas sim as boas lembranças assim que esse dia passar. Escrita da obra de Clarice Lispector, Clandestina Felicidade, agora intitulada Menina Extasiada. Ela gorda, baixa, sem beleza, a gente bonitinha e esguia, por recompensa da natureza, era do pai dela, a livraria. Tinha talento para a vingança, lei as reinações de narizinho, deu-me toda a esperança para eu sofrer devagarinho. À sua casa fui correndo, pegar o Lobato emprestado. Ao chegar fiquei sabendo que outra tinha levado. Minha ânsia pela leitura, o plano dela alimentava e continuava a tortura cada vez que adiava. Quanto tempo perdurou a silenciosa humilhação? Até que sua mãe estranhou minha diária aparição. Foi notável a estranheza que a boa mãe quis saber. Esse livro, com certeza, a filha nunca quis ler. Pelo tempo que eu quisesse, o livro foi emprestado. Abracei-o como se tivesse a abraçar um namorado. Fingia que não tinha para criar dificuldade. Depois para ler sua linha na clandestina felicidade. Às vezes eu me sentava sentindo-me além do solo,
na rede me balançava com um livro no meu colo. Eu era a rainha delicada ao abri-lo por um instante. Não era menina extasiada, era mulher com seu amante. Alguns toureiros. João Cabral de Melo Neto. Eu vi Manolo Gonzalez e Pepe Luiz, de Sevilha. Precisão doce de flor, graciosa, porém precisa. Vi também Júlio Aparício, de Madrid, como Parrita. Ciência fácil de flor, espontânea, porém estrita. Vi Miguel Baez, litre, dos confins da Andaluzia, que cultivam a outra flor, angustiosa de explosiva. E também Antônio Ordonhês, que cultiva flor antiga, perfume de renda velha, de flor em livro dormida. Mas eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais deserto, o toureiro mais agudo, mais mineral e desperto, o de nervos de madeira, de punhos secos de fibra, o de figura de lenha, lenha seca de caatinga, o que melhor calculava o fluido aceiro da vida, o que com mais precisão roçava a morte em sua fímbria, o que a tragédia deu número, a vertigem, geometria, desce mais a emoção e ao susto, peso e medida. Sim, eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais asceta, não só cultivar sua flor, mas demonstrar aos poetas como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida, e como então trabalhá-la com mão certa pouca e extrema, sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema.